Oi, gente, que bom tê-los aqui hoje conosco para mais uma roda no Bicho Gente Podcast. Hoje nosso tema está bastante intrigante, importante, fica aí ligado, porque a gente vai discutir sobre a questão do cão, né? O cão é o nosso foco hoje, falando do comportamento, aquilo que é natural e aquilo que é a condição, aquilo que pode ser aprendido, né? Então, no Bicho Gente, hoje com vocês. Eu sou Irene Prestes, psicóloga, psicanalista, e comigo da família Bicho Gente, na família multiespécie. Oi, gente! Eu sou a Valquíria Garcia, sou médica veterinária e psicóloga em formação. E conosco aqui a nossa convidada especial, Ana Lúcia Baldan, a quem nós agradecemos imensamente a gentileza, né? É médica veterinária, tem um currículo vastíssimo, pesquisadora, né? Especialista na etologia, né? Do animal, né? Para o bem-estar do animal. E sobre isso que a gente vai conversar. E é um bate-papo, que a gente possa discutir essas questões, né? Antes de entrada, a gente já estava conversando com a Lu aqui, vai ter que voltar, né? A gente já sabe que vai ter que voltar. Vai ter que ter um 2. E tem muita coisa aí, né? Então, Lu, com você, por favor. Obrigada, viu? Eu agradeço muito o convite, estou muito feliz por estar aqui e estou à disposição de vocês para essa conversa que eu tenho certeza que vai ser maravilhosa. Isso. Então, a gente tem uma pergunta, assim, que aqui é um mote, né? Quem é você na fila do cão? Ótimo! Adorei! Nossa, meu Deus! É bem difícil responder, mas assim, eu amo os cães, assim, desde pequenininha. E por incrível que pareça, a minha mãe não deixava ter cão, porque eu tinha bronquite. Então, quando eu consegui ter meu primeiro cão, eu nunca mais deixou de ter. Tá. Então, assim, eu sou apaixonada por eles e quero estudar cada vez mais, né? A gente tem muito que aprender com eles. Ok. Muito. E quando que se começa a trabalhar nessa diferença na cientificidade, na pesquisa, né, trazendo essa compreensão tão rica, né, sobre quem é esse cão, né? Quando é que esse percurso aí te toma de uma forma um pouco mais radical ali, né? Para ter uma ideia, eu passei por todas as áreas envolvendo cães. Tá. Né? Antes de ser veterinária, eu trabalhei com pet shop, eu trabalhei com hotel, com creche, com agility, fui handler de exposição, fui criadora. Então, assim, fui também... trabalhei com cães terapeutas, então eu também consigo treinar cães para trabalhar com terapia. E aí eu disse assim, bom, não adianta só ser empreendedora, né? Não é isso que eu quero comprovar o que eu estou fazendo com eles. E aí, em 2017, eu comecei a visitar o laboratório de etologia da USP de Ribeirão Preto, que eu morava em Ribeirão na época. E aí eu comecei a me interessar pela pesquisa. Então foi aí que eu fui me apaixonando por essa área e falei, é aqui que eu quero ficar. E larguei tudo. Encontrou o teu lugar daí ali. E larguei tudo. Todo o resto, parei com tudo. Só fiquei na pesquisa como estou até hoje. E aí como que a gente entende esse cão naquilo que é a sua natureza, a sua espécie específica, né? O que a gente lê? E como que a gente pode ler isso? Que acho que para nós aqui, né, na família multiespécie, nós buscamos trabalhar sempre nessa relação, né, do humano com o não humano, né, do tutor com o cão. Entendendo que é esse encontro, né, ele é um encontro de mão dupla. Sim. Né? Então, há uma relação aí que se estabelece e que o humano tem um lugar muito especial porque ele tem que observar esse outro ser com quem ele se relaciona, né, interespécie, entendendo que esse ser é um organismo vivo, né, consciente, ativo, participativo, né, capaz até de te ensinar coisas. Então, é nessa linha que acho que é interessante a gente começar a pensar a natureza desse cão, aquilo que diz dele, né, enquanto espécie, e a sua condição de aprendizagem para uma vida, né, na família multiespécie, onde ele também esteja bem, né? O bem-estar do animal, que não é só do humano, né? Esse bem-estar tem que ser mútuo, né? Recíproco. Né? Sim. É bem importante isso. Então, assim, eu acho que o primeiro passo que a gente precisa entender os cães são sencientes, né? Então, isso é um fator, assim, que todos devem entender.
partir disso, ou seja, o que, que é isso? Ele conhece, ele reconhece, ele tem sentimentos, ele tem sensações com consciência, né? Como a gente. Então, eu acho que a partir disso, a gente começa a trazer, né, ele para nós, humanos, e aí começa a entender. Então, além disso, eu também preciso entender que eles são seres sociáveis. Então, eles precisam da socialização. Tanto em socialização cão-cão, como socialização cão-humano, né? Então, quando eu começo a entender isso e trago isso para nossa responsabilidade, né, os tutores, eu começo a abrir um leque de coisas que eu posso fazer com esse cão, né? Entendendo que ele é senciente, entendendo que ele é sociável e que ele é capaz de aprender, por que não trazer para nós, né? A única coisa que a gente não deve ter em mente eu não posso fazer desse cão um não cão dentro de casa. Isso. Né? Então, que muito importante. a natureza, né? A espécie específica, né? Ter a Exato. sua individualidade, né? Exato. O respeito, né? A esse ser que interage, que troca com você. Isso. Né? Mas ele é Um cão. cão. Exato. Né? E até isso que vocês estão conversando, né? Eu estava falando para a Irene até antes da gente começar aqui, antes de você chegar, que é interessante porque eu acho que nós estamos no momento dessa interação que precisa haver uma mudança de paradigma a partir do humano, né? Porque ele ficava fora no quintal, a gente tinha uma interação e tinha uma relação, mas não era dentro do apartamento. E agora, de uma certa forma, de um bem-estar para ambos, eu preciso que ele se adapte a essa nova realidade de conviver dentro de casa, conviver dentro do apartamento, dividir a cama. Dividir a cama, isso, exato. Né? Mas, ao mesmo tempo, deixando a natureza dele, né, de uma certa forma... Se expressar, né? Viva, né? Isso, saudável. Isso, E acho que é esse o dilema, né? Como proporcionar essa nova adaptação agora, assim, que seja benéfica para os dois, né? Exato. É bem isso mesmo. A gente tem que... o tutor tem que entender que, mesmo ele estando na nossa convivência, com as nossas coisas, nossa cama, nossa casa... Nossa rotina, nossa né? rotina, ele também precisa ser cão. Né? Então, a parte de... A preocupação com não humanização tem que ser muito importante. Isso é um aspecto muito legal, Né? Lu, de abordar. É como pensar essa humanização num bom termo, né? Num bom senso. Como adaptar sem humanizar. Sem humanizar tanto, né? Isso. Mas eu também entendo, né? Nós não conseguimos nos relacionar, né? Com o outro que não seja da forma humana. Correto. Né? Então, eu continuo sendo humano, né? Vai ter uma humanização de alguma forma, né? Vai ter uma humanização, né? Mas como que eu, né, estabeleço aí esse bom termo, né? E aonde essa humanização, ela transborda, né? Correto. Aonde ela é excessiva e vai causar danos, né? Ao cão. Por exemplo, eu tenho que tomar cuidado porque, por exemplo, quando eu atendo cães, eu tenho... De uma média, por exemplo, de 100 atendimentos, 70 é por ansiedade. Dentro da ansiedade desses 70, 50 é por ansiedade de separação. Tá? E essa ansiedade de separação, quem está causando não é o cão. Quem está causando isso é o tutor. Então, é aí... Pela proximidade, o apego. Porque você causa o apego. O tutor causa o apego. E o tutor causa o hiperapego também. Tá? Então, quem tem essa culpa, né, que eu digo assim, quando eu atendo, não é o cão, é o tutor. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Quando eu trago esse animal para dentro, para domesticação, trago para dentro de casa, ele também tem que ter a sua vida dentro de casa. Eu não posso fazer dele que seja grudado comigo. Consolo. O meu amuleto, a minha bengala. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso. Meu bichinho, né, de pelúcia. Exato. Então, assim, dentro do meu convívio, ele também tem que ter as suas atividades, né? Para que ele não se torne dependente
daquilo que eu sou. Eu não posso fazer isso com ele. Porque isso não é da natureza dele. Não então, é isso da vai natureza contra a natureza dele. Isso assim, o apego é intrínseco do cão, ok? Tudo bem. O que não pode é o hiperapego. Até dos humanos, né? Eu acho que é natural. Compartilhamos, né, esse apego interespécie. Sim. E por isso que eu acho que acaba indo para o hiperapego, como você falou, né? Então, isso é um cuidado muito grande que a gente tem que ter. Tá. Né? Dentro de casa, tomar cuidado. Dar atividade para eles, independente do que a gente vai fazer ou não. Ter uma interação muito grande com ele em casa, isso é interessante. Tá? Por exemplo, cria uma rotina de brincadeiras com eles. Isso aconteceu muito na pandemia, né? Porque os tutores não podiam sair. E agora, o que eu faço? Como é que eu vou ter uma atividade com esse cão para ele não ficar também depressivo, quietinho, porque ele não pode mais sair? Porque eles gostam de passear, eles gostam de fazer atividades, né? Então, criar uma rotina de interação com ele em casa faz um bem danado para a gente e para eles. Então, é muito importante isso. Então, essa atividade que se organiza em casa, mas que seja adequada ao cão. Correto. Isso é o que a gente fala no enriquecimento ambiental? Estaria Sim. posto dentro dessa perspectiva daí, né? E do que eu posso brincar com o meu cão? O que eu posso fazer com ele? Para ele assistir uma série de Netflix comigo? Comer pipoca e então, tomar refrigerante? Estão assistindo TV, né? E não sei se vocês já notaram, mas tem muitos vídeos que o tutor desliga e o cachorro vira pra ele. E aí, desligou, acabou? Já. Ou late, ou faz alguma coisa. Então, assim, mas não é só a TV, né? Não é, eu acho que... Assim, não é só a telinha. Não é só a telinha, né? É uma... Pode puxar teu microfone, claro, isso. Sim. Fica à vontade, pode pôr para frente um pouquinho. Bom, é que eu falo com as... não tem problema. Pode pôr as mãos para cima desculpa. e fica à vontade. Tá joia. Então, assim, o que a gente tem que criar é uma rotininha, por exemplo, se eu não consigo sair, um dia de chuva, por exemplo, como Curitiba. Chuva tiba. Quase todo dia, né? É chuva tiba. Então, assim, eu posso criar uma rotininha de brincar. Então, depende o cão que eu tenho, depende a atividade que ele gosta, né? Eu tenho que pensar nele. Então, se eu tenho um cão que gosta de jogar bola, eu posso ficar jogando bola dentro de casa para ele buscar, para trazer, né? Então, depende quem é o cão que está comigo, tá? Mas o que é mais importante disso, de criar esse enriquecimento ambiental, é ter uma rotina. Por incrível que pareça, os cães adoram rotina. Às vezes nós não, mas eles sim. Tanto que eles sabem o horário da alimentação, eles sabem o horário de dormir, eles sabem. E eles podem, se vocês perceberem, né, durante o tempo de convívio com eles, eles têm uma rotininha totalmente já desenvolvida, né? Então, tudo que eu for fazer com eles, que seja brincadeira em casa, eu tenho que aquilo tem que ser uma rotina. Não adianta eu fazer um dia, 2, 3 e depois parar. Ele vai me cobrar. Ele sabe disso, né? Então, ele vai vir lá com o brinquedo na boca e eu vou estar online dando uma aula e ele vai jogar o brinquedo no meu colo. Falar, e agora? É meu horário. Agora para da bolinha. Pode parar a sua aula. Então, é bem isso, eles sabem. Isso é muito bonitinho neles. Então, poder observar isso, né? Que diz que há um saber, né? Vamos colocar entre aspas, né? Esse saber, mas ele tem um saber sobre essa convivência, sobre essa rotina que a gente estabelece com ele, né? E ele vai aprender coisas no ambiente humano, né? Para uma rotina que seja saudável para ele. Né? Isso. Respeitando a sua individualidade, respeitando aí, você diz, cada cão, né? Sim, você tem que identificar pode ser um filhote, pode ser um idoso, então eu tenho que realmente respeitar isso neles, né? E o pique que ele vai ter, né? O que ele vai fazer. E é bem colocado, né? Como você falou, o saber, né? O saber no cão, nesse ritual que ele estabelece, nessa rotina, é o condicionamento, né? Ele condiciona que todo dia ele vai ter aquele brincadeira, todo dia ele vai ter aquele contato com o tutor. E essa interação humano-cão é muito importante para eles. É muito saudável. Muito, muito mesmo. É uma resposta muito boa que a gente tem com eles.
E essa coisa do apego e da singularidade de cada um que vocês estão falando, né? Eu vi uma fala tua também, você falando assim, que é interessante que esse hiperapego, às vezes o tutor desenvolve com um animal e o outro não. Isso. Ele tem 2, 3 dentro de casa, mas não é com todos que vai ter o mesmo comportamento, né? Exato. É isso mesmo. A mesma interação, a mesma troca. Exato. Às não é vezes você igual. tem 3 animais lá, mas apenas um deles vai ter, por exemplo, ansiedade de separação, né? Aí tem que ir lá investigar essa relação e entender, Exato. né? Porque tem uma parte que é do animal, mas tem uma parte que é do tutor, dessa relação, né? Desse arranjo dos Exato. dois. Tanto que um desenvolve os outros. É. Exato. Exatamente. Então vamos pensar que é a forma como esse humano se relaciona, né? Com aquele animal. Com aquele Uhum. com as suas relações, né? Porque a gente vai verificar isso nas relações humanas. Né? Sim. Na espécie humana, ele vai se relacionar diferente com as pessoas, né? Com os filhos, né? Isso. Então, ama todos os filhos, sim, né? Mas tem aquele... Tem. Exato. Sempre tem. Não é? Sempre Tem tem. aquele... é dessa ordem, né? Exatamente. Que é como esse humano acaba se identificando e trazendo aquele cão, né? Para estabelecer uma outra relação de apego. Exato. Né? Tá? É isso. Que aí vai depender também muito do lugar que esse cão ocupa ali nessa dinâmica, né? Dinâmica para o humano. Porque às vezes era um cãozinho da mesma raça que eu tive lá quando eu era criança, ou algo que me lembro, ou eu ganhei de alguém, é um presente, tem um algo a mais ali que é depositado, né? Que é sempre do lado humano. Isso, que é sempre do lado humano. É verdade. Que volta, né? Porque você coloca que da natureza do cão, ele é um animal que vai se socializar, né? Que está em grupo, né? Mas que não faz essa relação de apego, né? De dependência. Isso não é da ordem natural, né? Das relações que ele estabelece. Isso é consequência da relação com esse humano. Sim, né? o hiperapego. Que é o hiperapego, que aí ele vai desenvolver a ansiedade, né, de separação, né, uma dependência emocional que está condicionado a isso, né? E não que isso seja da natureza do comportamento, da expressão do comportamento dele. Isso, né? Não. O humano acaba causando isso, né? Por esse hiperapego. Agora, falando nisso, né, nesse comportamento natural da espécie, o que é isso, Lu? Né? O que é o comportamento natural da espécie, Isso, né? legal, boa. O que a gente pode esperar? O que é do humano, o que é do cão? O que do humano? Não sei. Do cão, só do cão já tá bom. O humano entra na interpretação errada, né, do comportamento. Como que o humano tem que entender essa natureza? Isso. Né? Boa pergunta. Para que ele possa observar esse ser, né? Entendendo ele como sendo um outro ser, né? Com as suas exigências, né? Então, vamos pensar um pouco a isso. Vamos pensar, então, numa situação, tá? Uma situação em que o cão humano, por exemplo, sempre julga que o cão entende a culpa. E isso não é verdade, né? Então, por exemplo, numa situação em que eu chego em casa e meu cachorro fez xixi no sofá, tá? Então, o que eu faço? A primeira coisa que o tutor faz é: o que é isso aqui? Né? O cão, ele já fez. Ele não vai entender essa expressão nossa, tá? Ele não vai entender que essa expressão é por conta do que ele já fez. Ou até o tom de isso, voz, né? Tá? Mas é pelo tom de voz. Porque os cães são capazes de reconhecer a nossa face e a nossa vocalização. Fato. Tá? Isso já está comprovado cientificamente. Então, quando eu chego e digo, apontando, né, como todo mundo faz, aponto o lugar que ele fez o xixi, que é isso aqui? Ele se esconde, se abaixa, né? A expressão dele fica triste, tá? E aí a pessoa acha assim, nossa, olha como ele se sente culpado. Ele sabe o que ele fez. Não é. Então, isso é uma das coisas erradas na compreensão do tutor, na compreensão do humano com relação ao cão, de como ele está se expressando. Ele não se expressou naquele momento porque ele entendeu
mas ele se expressou pelo tom da voz. Viu? Essa parte é a parte do humano. Sim, Exato. Exato. Nós sabemos. Se você Ele chegar, você sabe o que é uma condição de culpa, você sabe que aquilo você fez porque você quis fazer, entende? Ele não. Ele fez por algum motivo. Então, a gente precisa... Isso é uma das coisas que é importante a pessoa que trabalha com comportamento ajudar o tutor, né? A ele entender o que eu faço com o tutor. Eu faço ele entender o que o cão está me dizendo. Entendeu? Então, é isso que eu preciso, essa conexão, tá? Então, o que o cão fala para mim? Para mim, fala tudo, né? Eu quero aprender muito mais, eu quero conversar muito mais com eles, mas eles conseguem se expressar de várias formas, né? Uma das coisas mais lindas que tem é ver o cão se comunicar com a linguagem corporal. Então, é uma coisa assim... quando eu vejo um encontro de cães, eu falo, meu Deus, que coisa mais linda, né? E olha que interessante, isso se chama ritual do reconhecimento, quando eles se encontram, né? Então, quando eles estão fazendo esse ritual, é uma coisa tão natural da espécie que não tem briga. Se eu não gostei de você, eu viro a cara para você e vou embora. Se eu gostei, eu te chamo para brincar. Simples assim. O que a gente faz? A gente interrompe esse ritual do reconhecimento. Então, quando eu estou passeando com um cão, por exemplo, eu preciso estar passeando com a guia. Claro que eu tenho que estar atenta para vários cães, eu tenho que perguntar se o cão que está se aproximando é legal, não é legal, claro, né? Estou cuidando do meu cachorro. Mas quando eles se encontram, eu preciso soltar a guia e deixar eles se conhecerem. E isso é a coisa mais difícil que tem quando eu falo com o tutor. Ele fala, eu não vou soltar. Quando eu vou ensinar, ou quando eu vou... porque às vezes eu sou procurada para falar, eu não consigo passear com o meu cachorro. Não consigo passear porque eu não tenho um passeio tranquilo. Ele fica latindo. Por que ele está latindo? Ele está falando alguma coisa. Alguma coisa tem, tá? Então, é isso que eu falo, que os cães, eles conseguem se comunicar entre eles maravilhosamente bem. E a gente interrompe isso, muitas vezes. Né? Então, o que eu vejo no cão? O cão, nossa, para mim, o cão se comunica de todas as formas. Né? Todas as formas. E ele é muito sincero na sua comunicação. Sim. Né? Aquilo que ele está falando é a verdade. É verdadeiro. É né? verdade. A verdade está posta ali. Né? É verdade. Então, a gente coloca que ele está no aqui e agora. Isso. Né? O tempo dele é o tempo presente. Sim, né? sim. Não tem o passado e não vai ter o futuro. Não, né? ele até tem, sabe, Irene? Ele não esquece, ele tem memória. Tem memória, né? isso. Mas ele não vive para o passado. Não, né? e ele... As memórias estão ali. Tanto que existem vários tutores que a gente vê de maus tratos e tudo mais, e ele está lá do ladinho daquele tutor, ele não larga o tutor, né? Você pode dar bronca agora, você vai lá fora, volta, ele está abanando o rabinho para você. Isso. Entendeu? Então, assim, é um amor incondicional, Isso. né? Eu sou apaixonada por eles. Isso. Sim. A gente tem muito que aprender com Muito eles. Isso, né? Muito. E essa comunicação, né? Quando você traz... que essa é uma das questões difíceis para nós humanos, porque a nossa comunicação, né, é uma comunicação muito pela linguagem. Né? E aí, você vai querer interagir com o cão pela linguagem, né? Como você diz, é o tom da linguagem, é o que você fala. Né? Sim. E essa comunicação talvez seja a menor condição de comunicação que ele vai ter, né? Essa comunicação pela linguagem. Né? Sim. A comunicação dele se dá de uma forma muito mais concreta, muito mais corporal. Né? Então, quais essas possibilidades de comunicação que são características, né? Que são próprias do cão e que nós temos que observar isso e aprender a se comunicar. Seria maravilhoso se todo mundo conseguisse entender a linguagem corporal dos cães. Seria fantástico. É uma coisa que eu procuro estar sempre falando, eu procuro estar sempre mandando imagens para os tutores, entendeu? Mas, claro que não é todo mundo que se aprofunda nisso e vai demorar um pouquinho ainda para a gente ter isso tudo muito bem esclarecido, né? Mas o cão também se comunica para a gente, humano, de uma forma muito expressiva, né? Então, assim, apesar dele fazer tudo com o corpo, por exemplo, eu que entendo a linguagem, então eu sei que se ele mexer a orelha para trás vai ser uma coisa, se ele abanar a cauda de um jeito vai ser uma coisa,
né? Mas, para o tutor, para uma linguagem comum, eu preciso observar se ele está feliz, né? O cão vai dizer o que ele não está gostando. E muitas vezes o tutor insiste em fazer uma coisa e ele está dizendo que não está feliz, né? E isso, às vezes, acaba culminando em agressividade. E aí o cão é super mal interpretado, né? Porque o tutor insistiu numa coisa e que ele não queria fazer. Tá? E ele está dizendo, ele acaba dizendo, como é que ele vai dizer isso? Ele está quietinho naquele canto, ele quer ficar quieto. E às vezes o tutor fica, talvez, numa preocupação, né, exacerbada, fica querendo tirar ele daquele canto e trazer para ele, né? E nesse momento o cão pode responder com agressividade, que é a única coisa que ele sabe responder. Ele não sabe falar, não quero ir, né? Mas ele faz, vai rosnar. E o tutor vai falar, brincadeira que você vai me morder, né? Até parece. E vai insistir nisso. Desculpa. E vai insistir nessa situação. E ele pode até tomar uma dentada mesmo, porque ele está insistindo numa situação onde o cão já está dizendo. Então, assim, essa comunicação simples, né, que o cão faz e que às vezes o tutor não respeita. Né? Então, assim, simples, você não precisa entender a leitura corporal total, mas ele vai te avisar. Né? Existe uma frase que eu falo nas minhas aulas, o cão não morde do nada. Ele não morde do nada. Não morde, não, isso não é verdade. Ele atacou. Não, ele não atacou do nada, aconteceu alguma coisa. Aquilo, sabe, o cão tem uma escada de agressividade, muito importante, né? E além disso, ele dá sinais de apaziguamento, quando ele não quer discutir, quando ele não quer briga. Então, ele estando no cantinho dele, virado, com a cabeça para o tutor, que eu não quero contato visual, isso já é um sinal de apaziguamento. Isso é um sinal dizendo, eu não quero conflito, eu quero ficar aqui. Né? Então, às vezes, o cão está amedrontado por uma situação, chuva, trovão, tem muitos, né? E aí ele faz esse sinal, e aí o tutor vai lá, insiste em pegar, entendeu? Então, a resposta dele pode ser assustadora para o tutor naquele momento. Fala, meu Deus, meu cão me mordeu, mas não foi do nada. Né? Então, existem várias comunicações que o tutor pode ficar atento. E não todos os sinais, assim, gerais, na linguagem corporal. Acho que eu falei demais. Né? Esse assunto é fantástico para mim. Eu vou Mas destacando para o lugar desse tutor, né? Uma atenção muito apurada, muito cuidadosa, né? Uma observação, né, concentrada, porque essa possibilidade de leitura ele vai ter, porque o cão vai comunicar, né? Ele vai dar sinais de alguma coisa, né? Não estou gostando, pare de me provocar, alguma coisa ele vai sinalizar, né? E essa sinalização que você nunca é do nada, nunca vai ser do nada. Isso. Né? Então acho que esse é um recado importante. Tomar cuidado. O cão nunca morde do nada. Lembrar disso. Agora eu tô ouvindo vocês aí, tô pensando, né, já que de uma certa forma a gente quer sempre fazer um paralelo com o humano. Sabia? Tava demorando, sim. Daí a gente tá aqui do lado do humano, né? Nossa, e o humano nisso, como é que fica? Tinha que ter um cachorrinho aqui. Não é? Podia trazer um cachorro. De uma certa forma, como, né, a gente tá sempre buscando trazer um paralelo para entender a interação com a outra espécie, né? E a gente sempre aproxima o cão das crianças, né? E estamos até muitas vezes colocando eles nesse lugar. E aí a gente está falando de uma criança, às vezes de 1 ano e meio, 2, que também não fala. E que esses pais, de uma certa forma, têm que aprender a lê-la, a interpretar o que ela está querendo. Também não tem uma comunicação verbal ali, né? Então, acho que tá faltando, às vezes, um pouco o empenho do humano em relação a isso e entender a outra espécie. Então, vamos tratar como criança? É filho? Então tá bom, então vamos levar como filho. Mas então vamos ver que é um filho de 4 patas, não 2, que vão ter características um pouquinho diferentes de uma criança, mas que não deixa de ser tão diferente. Porque pensando, por exemplo, no passeio, né? Você tá lá com um cachorrinho que a pessoa te chamou porque não consegue passear, porque ele se estressa, agride os outros, late muito. Se levar o paralelo, né, para uma criança que vai para creche, tem algo errado
aí o antes da creche que faz com que essa criança tenha dificuldade de sociabilizar e até aprender, né? Então você não vai ensinar uma criança que está ansiosa ou uma criança que está passando por algum estresse, você não consegue. Ela está ali com o sistema nervoso ativado para luta ou fuga e não quer saber, isso mesmo. né? E não é diferente do cachorro, né? Não é. Eu, assim, muitas vezes eu comparo com criança, quando eu vou explicar para o tutor alguma coisa. Falo, olha, sabe a criança quando está assim, assim? Eu não sou psicóloga, tá? Não, mas é paralelo, não tem problema. É metáfora. Daí torna palpável. É. Esse é o jeito Aí que o você tutor consegue entender. entender. É, exato. É bem legal. Bom, Dá para pensar um pouco por essa correlação, né? Trazer um pouco essa criança. Não, você está autorizada para fazer isso. Isso, A gente Tá tudo bem. Acho que ajuda, né? A nova pediatra, né? Porque dessa medida, daí você, né, o humano consegue entender, né? isso. Mas não pode perder de vista que é um ser, né, de outra espécie. Né, como E não é. Essa relação sempre está no e não é. Para nós, assim, você tem que fazer, mas cuidado, né? Então, acredita, mas não, né? Não é bem assim. Então, é o e não é. Que nos exige o tempo todo, né, essa checagem, né? Se ele está bem, né? Visando o bem-estar do animal enquanto cão, Sim, né? Respeitando a sua natureza canina, que isso não muda, né? O não deveria mudar, não né? deveria, a gente não deveria impor, né, a ele algo que não condiz com a sua espécie, com a sua natureza específica, né? Acho que esse é um cuidado que a gente não tem que estar atento, né? E nos humanos isso também vale, né? Nas relações humanas isso também é válido. Sem dúvida. A gente tem que respeitar a individualidade do outro. Eu tava pensando nisso, porque ninguém é igual. Né? Aí, Val. Ninguém é igual. Eu não sou igual a você, tenho que respeitar as nossas diferenças, né? Assim como eu tenho que respeitar também cada cão. Porque a minha interação, né? Eu no consultório lá tinha uma cliente que tinha uma Shih Tzu. E a Shih Tzuzinha dela, infelizmente, faleceu e ela queria outra igual. Foi no mesmo canil, comprou lá, só não era da mesma, né, matriz, mas a ideia era replicar aquela que tinha ido. E não foi possível. A outra é totalmente hiperativa, né? Totalmente exata, outra personalidade, né? Então... E acho que isso é uma evolução humana, se a gente conseguir entender as nossas diferenças enquanto humanos, respeitá-las, né? A gente vai conseguir olhar para outra espécie e respeitar também essa individualidade, né? Eu penso, né, do ponto de vista humano, né, que o cão nos ajuda, né, a verificar essa diferença, essa individualidade, essa singularidade no outro, né? Porque ele se apresenta como uma espécie, um organismo completamente diferente do humano. Então, a gente aprendendo com a natureza. Né, o formar quem ele é, né? Se eu vejo um animal de 4 patas, de rabo, né, de pelo, né? Minimamente isso me diz que é outra coisa, né? Não é igual à espécie humana. Né? E quanto mais nós exercitamos essa compreensão de que é diferente, né? De que é uma individualidade, de que há uma singularidade específica, né? Isso nos ajuda a compreender quem é esse cão, mas nos ajuda, e acho que essa é a volta, né? Você, humano, está melhor. Você aprende a se relacionar melhor com o outro humano, né? Que é igual, aparentemente é igual a você, né? Mas na sua individualidade, na sua singularidade, vai ser radicalmente diferente de você. Né? Aí sabe o que eu pensei, te ouvindo? Eu vou ter que interromper, porque... Bora, a Lu falou de um amor incondicional, né? E aí eu fiquei pensando assim, por isso que eu acho que não é incondicional. E a gente pensa um pouco sobre isso. Porque ele entrega algo que é dele. Tá. Você não consegue entrar nessa relação e a partir da tua fala sem entender que você tem que transformar alguma coisa. A partir do humano. Eu entro nessa relação e a relação com ele faz com que eu aprenda algo, ele me entrega algo. E aí me exige uma resposta. Então não é tão incondicional assim, eu vejo dessa forma, né? Sim. Fora que tem a individualidade de cada um, né? Então, acho que não é tão incondicional assim. É isso que a gente
pensa, discute do ponto de vista Não sei se humano, psíquico, você né? entendeu o que eu quis dizer. Não, ele pode oferecer algo, Isso. a verdade, né? Ele tem uma verdade que não se discute. Né? A verdade é uma verdade absoluta. Né? Uhum. Mas ele faz uma exigência a você humano. Te convoca, né? Te convoca, né? Há uma convocação. Né? E aí está o mas não é. Né? E o quanto esse humano, que é o ser, né? É a espécie mais complexa, né? É capaz de verificar isso, que é o exemplo que você dava das crianças e os adultos. Né? Os pais têm que identificar que a criança é capaz de algumas coisas e outras não. Exatamente porque está num tempo do desenvolvimento que é a infância, diferente do adulto. Então, dizer que a criança entende tudo ou entende nada, né? Então você não está reconhecendo quem ela é no seu lugar. Né? Então, me parece que essa relação com o cão nos convoca desta forma. Né? Na medida em que eu reconheço quem ele é, né? Isso me convoca um outro lugar. Eu tenho que buscar atender às necessidades dele, que talvez não seja bem do meu jeitinho. Eu gostaria que ele andasse de roupa. Eu queria que ele andasse de roupinha, andasse todo cheio. Sim, mas fizesse Vamos correr comigo, né? E... Correr 5 quilômetros, mas eu tenho um bulldog francês. Como é que pode? Isso. Então, essa condição, né? Que ele nos demanda. Né? E eu devo respeitar, né? Esse ser ciente, né? Para uma relação de bem-estar, de qualidade para ele, né? E para mim. Né? Tá? Assim como eu tenho que fazer isso com os meus filhos pequenos. Sim. Quanto mais com os adultos. Né? A criança pode te ensinar muitas coisas, né? Desse lugar infantil. Né? Eu acho interessante, pegando esse gancho da demanda. Ótimo. Né? Eu acho bem importante isso, porque quando eu sou um tutor, que eu vou adquirir um cão, eu preciso entender a demanda que ele vai me trazer. Exato. Eu acho que isso é muito importante de falar. Porque, veja, às vezes eu trabalho o dia todo, eu sou sozinha, eu quero um cão. E aí eu vou e compro um cão, adoto um cão. Adotem, tá, gente? Isso. Prefiram a adoção, por favor. Quietinha aqui. Então, eu adotei um cão. E aí, eu tenho que entender que dentro da minha agenda, da minha rotina, eu preciso ter um tempo imenso para passear com ele, para fazer tudo antes de eu sair para o trabalho. Se eu vou passar o dia inteiro fora, ele precisa ter uma atividade comigo. E quando eu voltar, eu também vou ter que ter uma atividade. Então, essa demanda é muito importante. Sim. É uma demanda como um filho. Entende? Então, assim, eu preciso... Tá vendo como não é tão incondicional? Exato. Não é tão fora, né? Essa comparação não é tão fora. Porque as relações te demandam isso. Exato. Né? Então, assim, eu tenho que ter consciência disso, porque não adianta eu deixo lá e acabou. Só por ter, né, um cão. Então, não é isso. Eu quero que os tutores precisam pensar nessa demanda. Sim. Eles precisam pensar que é um ser vivo que ele está levando para casa e que precisa ter respeito, ter uma disciplina com eles, entendeu? E eles vão demandar carinho, eles vão demandar comida, eles vão demandar a refeição, a atenção, tudo. A rotina, o medicamento, o médico veterinário. Então, assim, tudo isso eu tenho que trazer e tenho que pensar. Então, eu vou adotar, eu preciso ter... Eu tenho que pensar em toda essa demanda que ele vai me trazer, né? Para que eu possa criar de acordo, né? Para que eu possa trazê-lo para a família com todo o respeito, pensando no bem-estar e tudo mais. Então, isso é bem importante, a demanda. Legal. E se eu vou adotar, né? Eu tenho a condição de poder escolher, talvez, um cão que se adapte melhor à minha condição de vida, né? Exato. A minha rotina, né? Levantando, né? Em diferentes idades, né? O cão filhote, o mais... Conversando com um especialista. Para poder identificar esse perfil, né? Procura um médico veterinário lá. Exato. É bem importante isso. Você pode escolher algo que... Olha que interessante, você pode diferente escolher, do filho, né? que você... Né, o filho você não sabe. Escolhe, o que virá, né? Você não escolhe. Vai ter que adotar o filho da mesma forma, né? Tem que haver um processo de adoção, né?
que é esse laço, né, Esse laço. que você faz de responsabilidade com esse outro. Né? Exato. Então, mesmo os filhos biológicos, nós adotamos esse filho neste lugar, né, de filho e pais. Né? Sim. O cão da mesma forma, pode ser até meu filho, o cão, né, seja mãe, seja pai, seja filho. Mas essa adoção, né, com uma responsabilidade com ele, Correto. mas eu consigo escolhê-lo, né, eu consigo Isso é importante. identificar né? um cão que se adapte ou que esteja mais próprio à Como minha a Vó falou, condição de imagina, vida. você é um atleta e você Exato. adota um cão Um bulldog idoso. precisa. Né? Você É. adota um idoso. Isso. Aham. Poxa, você não pode Tá. exigir que ele te acompanhe em Tá. toda a Pe- corrida que você Aham. for dar, Tá. né? Então você tem essa, olha que lindo, você tem essa possibilidade de escolher ainda, né? Isso. Então escolha e seja responsável, Isso. né? É a adoção responsável, né? Daí guarda que é responsável. a guarda responsável Isso, que se exatamente. nomeia, né? É isso aí. Tá. Acho que isso é importante para trabalhar muito ainda, Nossa, né? tem muito, tem muito. Porque eu não consigo. Eu acho que vocês psicólogos podem falar. Talvez vocês tenham a resposta. Ninguém teve até hoje. Por que que as pessoas abandonam? Por que que eu adoto? Eu tive a escolha, concorda? Você Uhum. teve a escolha. Uhum. Você escolhe um cãozinho Isso. e daqui 2 anos, 3, você não quer mais. Como é que pode um negócio desse? Não entra na minha cabeça isso. Não, na nossa também não entra. É, também não Na entra. nossa Eu acho não que a entra. gente precisa Mas, pensar num estudo sobre isso mais porque- profundo. É. o que me parece Eu acho que é parece tá- relações de apego, né? Talvez seja uma pessoa que seja assim com todas as relações dela. De... né? que não reconhece quem é o animal, É, né? Não reconhece também. que é um ser, né, senciente, que é um organismo vivo, que se relaciona, que tem uma capacidade de socialização, Exato. né? Tá numa relação que a gente denomina como uma relação de objeto, Isso. né? Então é uma coisa que eu uso É. e É descarto. um carro que eu vendi, que eu descartei, e o animal que eu tô Uma ótima deixando. ideia de É. pesquisa. Aí, ó, tá vendo? Olha, Chama a gente pra pesquisa. porque, veja, uma relação de apego. Então, assim, É. o que eu pensei, quando a gente faz um evento de adoção e tem um questionário, eu acho que nesse questionário eu preciso me aprofundar mais. Talvez nessa entender relação de apego. O perfil do dono, Sim. aham, Olha que do interessante. tutor. E Sim. o aham. reconhecimento que o tutor faz dessa relação. Certas coisas. É. Eu posso Isso. citar qualquer coisa no questionário, Aham. puxar. Sim, e entender. É. Entender como é que é a forma É. que ele se relaciona com Coisa tudo, mais assim, pra em gente geral. introduzir no questionário da É. adoção. Que a gente vai pensar que também como que ele se relaciona na sua vida. Claro, na Isso, vida. é. Tá Exato. É porque isso não é um reconhecendo as evento coisas. único, Exato. né? Não é Só isso. daquela relação. É uma dinâmica que provavelmente essa pessoa pratica repete. com... Isso. É, Tudo, que se né? repete. Não só com bens materiais. Isso, Não, isso. Como vocês falaram, a relação com outras pessoas. isso. Por isso É. que para nós a relação ela é muito importante. Claro. Né? Porque é nessa relação que eu identifico quem são no mínimo esses dois sujeitos, né? O Claro. humano e o não humano aí. Pois é. Né? Tá? E essa relação vai nos possibilitar até pesquisas. É, tá vendo? Ótimo. É. E falando até, eu acho que ultimamente eu tenho repensado em muitas coisas que a gente romantiza, sabe? A gente romantiza um monte de coisas e acaba que maqueia, digamos assim, tudo que a gente vai fazendo, né, socialmente. E acho que a gente romantiza muito essa relação com o animal, pensando nos trocentos estudos que existem falando dos benefícios dessa relação pro humano. Entendi. Olhar do humano. Isso, e que existe, Uhum. né? Tá aí comprovado cientificamente que traz vários benefícios para o humano. Mas aí a gente, ao romantizar muito essa relação, a gente coloca esse animal num lugar de não visto, né? Um lugar só de um animal que me traz benefícios. Ele está prestando um serviço ali para A mim você. só. Isso. É por isso que eu falo um pouco dessa coisa do amor não incondicional, porque eu acho que a gente coloca o animal nesse lugar, sabe? De alguém só que está servindo um humano, né? É um Desde prestador de serviços. Desde que seja para suprir uma carência afetiva, né? Uma solidão, como você falou, da pessoa. Status social, Isso né? bastante. Eu tenho um carro tal e eu tenho a raça tal, Sim. né? Sim. Que a gente vê muito acontecer. Gente, Vídeos,
Você vai trazer, né? Estamos concordando, aí tem muitas coisas em questão, não é? Para se discuti-lo. E a gente ficaria aqui muito tempo discutindo. Nossa, muito, tá? muito mesmo. Mas o nosso tempo também é marcado. Sim. O que fica já marcado é o nosso próximo encontro. Ah, sim. Claro, Temos que certeza. falar sobre essa nova área que você falou, né, nos bastidores aqui, sobre a medicina do coletivo, a medicina veterinária do coletivo, para a gente entender o teu projeto de pesquisa, Vai ser um prazer. que é lindo. Gente, conheçam, tá? Procurem lá no Google, assim, ó, Ana Lúcia Baldan, e vocês vão achar a tese dela de mestrado, que é linda. A gente vai colocar essas informações Vou na colocar. descrição. Vou né? colocar no Tá. E vídeo lá. até o meio do ano vai ter a tese do doutorado já, se Deus quiser. Olha aí, então, ó. Aí tem mais coisas Legal. para apresentar. Então, muito obrigada pela sua presença, a contribuição que nos traz para entender, né, o cão verdadeiramente, né, e abrindo essa possibilidade de relações mais saudáveis, né, para eles e para nós. Né? Ele nos traz essa possibilidade também de um bem-estar, de uma qualidade de vida melhor, né? Nessa relação que a gente estabelece com ele. Então, muito, muito obrigada. Né? Imagina, eu que agradeço. Foi muito bom. Pena que acabou. Foi um prazer falar com vocês e desse assunto, então, né? Falaria aqui o dia todo. Mas Ok. obrigado pelo convite, adorei, viu? Que bom, obrigada. Gente, é isso. Vocês conseguem ver o nosso episódio nas nossas redes digitais, no Spotify, no YouTube, né, nas descrições que vão estar com vocês, e no canal 32 da Parabólica da Sky. Ok? Nos vemos até o próximo episódio. Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.